Olá, pessoal, boa noite. Todo mundo me ouvindo bem? Coloque aí no chat para que eu possa ver se vocês estão escutando direitinho, se vocês estão me vendo, me ouvindo, se está fluido o áudio. Sim. Boa noite, boa noite. Tudo certo? Podemos começar? Maravilha, vamos lá então. Então, boa noite oficialmente. Sejam muito bem-vindos à segunda aula da jornada de Bioquímica Aplicada à Prática. Para quem não me conhece, sou a Aline Davi, deu certo? Perfeito? Então vamos voltar, né? Não? Tá ruim? Tá travando. Tá travando? Vamos esperar um pouquinho então para ver se volta, se fica bom o conteúdo. Me digam aí se tá travando ainda, se não tá travando. Vamos ver se é a nossa conexão. E agora, gente, melhorou? Ou ainda tá travando? Tá melhor? Então, perfeito. Então, qual que é o ponto, né? Quando eu era aluna, estudante de graduação, eu pagava muito mais caro por esse conteúdo. Tanto no quesito que investir o curso em relação ao tempo estudado, e eu digo assim, não pagar em dinheiro, porque eu não tinha condição financeira para isso. Eu pagava realmente em horas de estudo, de livro, sem entender, até porque não tinha um profissional, um professor pegando na minha mão ali após a cada aula. Então eu queria ter cursos assim para aprender mais rápido. E você agora está aí com a faca e o queijo na mão e hoje você descobrirá a estrutura do plano alimentar de impacto e no final da aula você ficará sabendo mais sobre um sorteio aí especial. Mas antes de começarmos o conteúdo de hoje, vamos fazer uma breve revisão. Então, você viu na aula 1 ontem como dominar o metabolismo do seu paciente. Eu ensinei pontos que com certeza seu paciente irá perguntar na consulta. Então, sobre como acontece o emagrecimento, as recomendações dos nutrientes para diferentes estratégias nutricionais. E você pode ver que não é um bicho de sete cabeças, né? Você pode contar comigo para te ajudar a se tornar aí um profissional disputado no mercado, que tem agenda cheia e vive exclusivamente de nutrição. Eu te garanto que é totalmente possível. Então, dúvidas que os meus métodos funcionam e que pode transformar a sua carreira como nutricionista de uma vez por todas? Veja só o que essas pessoas têm a dizer. Com o método da professora Aline, hoje eu não tenho mais insegurança em atender. Hoje eu consigo fazer prescrições assertivas, ajudando meu paciente a chegar no objetivo dele. Porque o que ela dá de graça é uma pontinha do iceberg, mas o curso tem uma profundidade, tem uma coisa que muda a nossa vida. Com certeza eu sei que hoje eu vou ser uma nutricionista melhor quando eu for formada. Agora eu sou muito mais assertiva nas minhas condutas, eu tenho muito mais segurança, eu passo segurança para o meu paciente. E isso foi o que fez realmente uma diferença muito grande na minha vida como nutricionista. Eu consegui entender muito mais o que estava acontecendo com o meu paciente e prescrever muito mais condutas assertivas e ainda desmistificar muitos mitos relacionados à nutrição. Com o curso também eu consegui melhorar muito as minhas condutas, levar o paciente até o resultado, com conduta bem mais assertiva. E o melhor de tudo, meu maior resultado é que hoje eu consigo entender tudo isso de maneira separada, consigo encaixar e consigo responder dúvidas de pessoas que vêm até mim. E assim eu pude olhar para os mecanismos de ação dos nutrientes e dos suplementos para poder fazer uma prescrição com consciência, entendendo o porquê de um determinado alimento estar ali, e não porque simplesmente alguém me disse que era assim. E hoje eu me sinto muito mais segura para fazer essas prescrições nos casos clínicos. E o mais importante, como passar para o meu paciente tudo aquilo que eu aprendi de um modo que ele entenda, e meus pacientes passaram a aderir muito melhor aos planos alimentares depois desse curso. Sou muito grata. Esse curso me fez ter mais confiança. Eu já irei iniciar meus atendimentos com uma bagagem muito boa de conhecimento. Dessa forma, eu farei prescrições assertivas. Ela realmente sabe como descomplicar as coisas, como eu nunca vi nenhum outro professor fazendo antes. Fiquei sabendo, gente, me contem aqui no chat se é verdade, que essa turma é a turma nível hard. Nível hard de conteúdo, nível hard de conhecimento. Nutri Raiz também, né? Então, Nutri Raiz, nível hard. Adorei o que vocês colocaram aí. Então, para quem tá aqui hoje, para quem quer esse conteúdo, aprender bastante bioquímica, é nível hard. Concordo com vocês. Maravilhosos. Gente, então vocês viram só que são nutricionistas, estudantes de nutrição, que tinham o sonho de viver exclusivamente de nutrição, mas tinham um certo medo, né? Uma certa insegurança. Então, seguiram os meus métodos à risca e obtiveram resultados. Então, se eles conseguiram, você também consegue. Vamos começar, então, um conteúdo que vai transformar aí o seu raciocínio clínico e te ensinará a traçar uma conduta de sucesso.
Bora lá, então, turma Nilverhardt. Vamos lá, gente, olha só. Nós temos, então, um curso completo. Nós vimos ontem mais sobre metabolismo e tal, emagrecimento, hipertrofia muscular, vários pontos, né? Para quem não assistiu, ainda dá tempo de assistir a aula 1. E lembrando que hoje nós temos mais uma etapa do curso e depois, em seguida, quarta-feira e quinta-feira, a gente continua com raciocínio até chegar em toda a elaboração do plano alimentar completo, prescrição de suplementos alimentares. Hoje eu vou te dar a estrutura do plano e amanhã eu te mostro vários tipos de planos alimentares. Ou seja, para que você faça um ótimo plano nutricional para o seu paciente, é importante que você planeje inicialmente, que você estruture de acordo com o que a gente viu ontem. Então, tudo que nós falamos ontem vai ser uma base super importante para que você defina qual que é o tipo de estratégia para o seu paciente. Então, quando você entende bioquímica, entende a estrutura, que é a aula de hoje, depois, em seguida, você faz o plano alimentar de modo concreto e, em seguida, a prescrição de suplementos alimentares também. Então, ou seja, o curso é completíssimo, desde a teoria da bioquímica até a prática do seu consultório aí para o seu paciente. Ou seja, a gente viu ontem o seguinte, questões para emagrecimento e também questões para hipertrofia muscular. Falamos de várias vias importantes da bioquímica, mencionamos muito aqui uma molécula que é fundamental, que é o acetil-CoA, que tem uma alta versatilidade, com vários tipos de propósitos, de acordo com cada paciente. Então, vocês viram que nós temos aqui toda uma base de bioquímica que é fundamental para qualquer estratégia nutricional e objetivo do seu paciente. Perfeito, a aula de ontem. A aula de hoje nós vamos utilizar esse conhecimento para fazer uma periodização de macronutrientes, uma estrutura adequada do seu plano de acordo com cada indivíduo, para que assim a gente planeje qual que é a nossa ideia e com base nessa estrutura a gente vai fazer um plano alimentar de sucesso, uma estratégia nutricional assertiva. Então não é assim do nada que a gente tira a recomendação de macronutrientes, qual que é a porcentagem, tem que ter uma base em bioquímica e o propósito de cada paciente. Então, hoje a gente começa a organizar isso. Pois bem, nós temos aqui algumas possibilidades. Se eu estou falando de um paciente que, por exemplo, nós temos várias opções, então aqui vamos com calma para cada paciente. Inicialmente, um ciclista. Se eu tenho um ciclista, o foco dele, obviamente, é um desempenho esportivo. Mas ali no meu paciente, ele então vai ter recomendações distintas para isso? Obviamente. E é importante que você saiba dizer, e se seu paciente visa hipertrofia muscular também, de repente, talvez não tanto quanto um fisiculturista, justo, né? Mas nesse caso, o foco principal dele é o desempenho esportivo. Ele quer correr um pouquinho mais, ele quer fazer a prova num tempo mais curto, ele quer aguentar mais tempo, uma prova mais longa, ou seja, é um objetivo diferente de um praticante de musculação. Por exemplo, vamos falar sobre todos eles. Então, vejam que aqui, ó, nós temos um objetivo muito importante para desempenho esportivo e talvez, é claro, ele queira uma manutenção muscular, uma hipertrofia muscular um pouco mais leve, não é uma questão de aumentar tanto a massa muscular, mas, ou seja, cada um deles tem um objetivo e você vai avaliar. Esse é um deles, né? E para isso, nós temos algumas recomendações que para esse esporte, então ciclista, maratonista, todos que forem de endurance, vocês viram ontem que nós temos uma importância muito grande do glicogênio muscular, ou seja, eu preciso preparar o meu paciente para que ele tenha uma disponibilidade, uma quantidade maior de glicogênio muscular. Então, para quem faz exercício de endurance, o nosso foco é carboidrato. Carboidrato é rei. Vou pensar na proteína no lipídio? Claro que sim. Mas o carboidrato, ele é mais importante para esse paciente aqui. E é por isso que nós temos recomendações importantes. Então, vamos começar. Se eu vejo aqui, ó, um paciente que é um ciclista, no caso, ele visa desempenho esportivo, e é um paciente que nós vamos calcular para começar a nossa ideia, necessidades diárias, totais de carboidrato. Só que vejam que nós temos uma diferença. Quanto mais você tem uma alta intensidade, quanto maior a duração do exercício, mais você merece, mais você deve consumir carboidratos. Por exemplo, vejam que aqui nós temos uma intensidade mais alta. E a referência traz para a gente que seria uma intensidade de alta, moderada, alta, com
com uma duração por volta aí de 1 a 3 horas por dia. É claro que nós podemos ter exercícios que são de duração um pouco menor, com uma alta intensidade, e duração mais prolongada, com uma intensidade mais baixa. Por exemplo, uma caminhada bem devagarzinho durante 1 hora é muito mais leve do que, de repente, um crossfit de 20 minutos. Ou seja, é importante avaliar também essa intensidade, qual que é a intensidade de cada tipo de modalidade. E lembrando que o seu atleta ou seu desportista pode ter diferentes tipos de duração ou intensidade de exercício ao longo da semana. Então, vocês verão isso daqui, que existe diferença também em relação a isso. Então, vamos supor que esse paciente aqui, de segunda a sexta-feira, ele faz 2 horas de treino. É um paciente com 70 quilos totais. E aí, veja o seguinte, ó, 2 horas de treino por dia. A gente vai encaixar aqui nessa faixa rosinha, tá vendo? Qual que é a recomendação para essa faixa rosinha de carboidratos diários? 6 a 10 gramas de carboidrato por quilo de peso corporal por dia. Então, tudo que eu oferecer aqui, pré-treino, intratreino, pós-treino, todo dia, ele vai se encaixar aqui nessa quantidade. Então, eu devo começar por esse cálculo inicial. E aí, vejam só, nós temos uma faixa, 6 a 10 gramas de carboidrato por quilo de peso corporal. Mas, Aline, quanto que eu coloco? 6, 7, 8, 9 ou 10? Depende do quanto seu paciente tolera. O seu paciente é um paciente que já está mais adaptado com alto consumo de carboidratos? Ou, de repente, é um paciente que veio de uma dieta low carb? Se você começar com 6, talvez já seja muito para esse paciente. Ou seja, atenção a isso também. Pacientes que vieram de dietas muito restritivas de carboidratos, atenção. Afinal, o nosso intestino, ele tem toda uma proteína importante ali para absorção de carboidratos, que está associada com essas dietas mais restritivas. Vou te explicar melhor. Quando nós temos dietas mais baixas em carboidratos, nós temos uma redução na quantidade de proteínas que transportam glicose lá no nosso intestino. Ou seja, se você colocar um monte de carboidrato, um monte de glicose, um monte de frutose aqui, o paciente não aguenta, não consegue absorver todo esse carboidrato e, consequentemente, tem diarreia, vômito, flatulência, desconforto gastrointestinal. Então, muita atenção. Avalie o recordatório alimentar do seu paciente, o quanto que ele consome de carboidratos, para que você saiba onde ele vai se encaixar. Talvez seu paciente já vem de uma adaptação, seu paciente começou ali contigo há 2, 3, 4 anos, e ele está cada vez mais avançando no esporte, no desempenho esportivo. Poxa, ele aguenta já 8 gramas de carboidrato, 9 gramas de carboidrato, depende muito. Por isso que essa faixa, ela é muito flexível. E você pode adaptar essa quantidade de acordo com a necessidade de cada paciente. Ou seja, nós temos até uma palavrinha para isso, que é treinar o seu intestino para que ele consiga absorver esse carboidrato. E nesse sentido, por exemplo, para esse paciente, eu coloquei 8 gramas. 6 a 10, por exemplo, para esse paciente, 8 gramas de carboidrato por quilo de peso corporal por dia. Então, se são aqui 8 quilos, eu multiplico por 70 quilos, eu tenho, então, 560 gramas de carboidrato por dia. É importante, então, que inicialmente eu vá anotando esses pontos. Coloque lá no papelzinho, papel e caneta, no computador, o que seja. Carboidrato, vou focar, então, em primeiro ponto da dieta, 560 gramas. Eu posso colocar um pouquinho a mais, um pouquinho a menos? Claro que sim, nós estamos planejando. E na hora que a gente coloca num software como o WebDiet, Dietbox, nós iremos colocar os alimentos e talvez fuja um pouquinho a mais ou um pouquinho a menos. Tudo bem, gente? Tudo bem? Nós estamos aqui planejando para que assim a gente consiga ter uma noção melhor do que será feito com esse paciente. Certo? Pois bem. E aí vejam que ainda nesse período aqui que nós falamos, que é de segunda a sexta, nós também temos um foco importante, que seria durante a prova, durante o treino. Afinal, dependendo da duração desse treino, nós temos recomendações que são distintas também. Justo, né? Quanto mais dura o treino, mais eu tenho que ter nutrientes, no caso, o carboidrato. Então, mais carboidrato é importante. Vejam que se o paciente faz de 1 a 2 horas e meia
do treino, lembrando que são 2 horas, né, o treino dele, nós temos uma recomendação de 30 a 60 gramas de carboidrato a cada hora de exercício. E lembrando que é importante que a gente tenha esse consumo de carboidratos, que vai depender muito do seu paciente. Será que ele pode consumir algo sólido? Algo líquido? Ele pode levar uma bolsinha? Ele tem algum equipamento? Alguém vai oferecer para ele? Então, nutri importante. Pensa nessa logística do paciente. Tem algum postinho que ele vai pegar algum tipo de nutriente, algum tipo de gel de carboidrato, algum isotônico? Qual que é a rotina? Para que você saiba, não, ele vai levar na bolsa, ele vai levar no bolso, enfim, que você entenda isso. A bike é mais fácil, né? Mas para alguns esportes não é tão simples assim. De repente, é um surfista, como que ele vai levar isso, né? Então, planejem, pensem qual que é a do paciente, pergunta para ele. Se você não sabe sobre o esporte, pergunta, o paciente sabe te responder, ele vai te ajudar muito nisso. Liga para o treinador do paciente, para que você entenda mais sobre esse esporte e você entenda a logística, isso é importante também. Ou seja, aqui também é fundamental que a gente pense nesse estoque, nessa quantidade de carboidratos e também na quantidade de água consumida. Afinal, é fundamental hidratar o seu paciente. Aí você pode pensar em água, você pode pensar em isotônico, lembrando que o isotônico também já tem carboidrato na sua composição. Então, esse carboidrato será contabilizado também, certo? Então, tudo vai ser contabilizado. Se é um gel de carboidrato, se é um isotônico, se é aquelas bananinhas liofilizadas, se de repente é rapadura, se de repente é doce de leite, várias possibilidades. Alguns pacientes toleram mais algum tipo de alimento e outros toleram outro. Então, a gente vai ajustar de acordo com a realidade daquele paciente, certo? Então, nesse caso, nós temos aqui, eu posso escolher de 30 a 60 gramas por hora. No caso, eu escolhi 40 gramas de carboidrato por hora. E aí, pensando que são 2 horas, 40 vezes 2 horas, eu tenho 80 gramas de carboidrato ao longo dessas 2 horas. Posso fazer duas refeições? Dois tipos de ofertas para esse paciente? Posso. Posso fazer uma só? É uma possibilidade. Qual que é o esporte do seu paciente? Ele está nadando? Puxa, fica difícil 2, hein? Talvez. Não, é a bike, só que ele consegue 2. Para ele, o que é mais fácil? Paciente, conversa comigo, o que é mais fácil para você? Uma só? Uma refeição só? 2? Ao longo do tempo? Me conta, para que eu possa ajustar. Lembrando que aqui você pode fazer misturas de carboidratos para melhor absorção também para esse paciente. Então, uma dica interessante é misturar carboidratos como glicose e a frutose para maior absorção intestinal. É um ponto bem interessante e muito prático para esses pacientes, né? Só que vejam o seguinte, de sábado, o seu paciente, ele faz uma outra estratégia. Justo, né? Então, nós temos essas modificações também. E tem paciente nosso que faz modificação, várias ao longo da semana. Segunda, terça e quarta é uma coisa, quinta e sexta é outra e por aí vai. Então, aqui é um tipo de outra estratégia. Veja que no sábado, por exemplo, ele tem alguma prova específica. Então, para prova e para treinos importantes, eu tenho que ter uma certa atenção especial. Ou seja, vejam que aqui 24 horas antes de uma prova especial, vamos supor que a prova é no domingo, por exemplo, nós teremos então um dia antes, então, ou seja, no sábado, nós faremos uma programação. Se de repente a prova é no sábado, na sexta, um dia antes, 24 horas antes, eu faço uma programação específica diferenciada para esse paciente apenas em provas importantes ou treinos especiais. Como assim treino especial? Um treino que vai mimetizar, que vai imitar a prova. Então, liga para o treinador. Treinador, quando que vai ser aquele teste da prova? Ah, tal dia? Ah, então tá bom. Então, esse dia eu vou preparar o paciente junto com o treinador também. Ou seja, nós temos aqui recomendações específicas para um dia antes da prova. Se essa prova dura mais de 90 minutos, eu tenho essa recomendação. Se dura menos, eu tenho outra recomendação. Já te falo. Espera um pouquinho, aguenta aí. Acima de 90 minutos, nós iremos colocar, então, cerca de 10 a 12 gramas de carboidrato por quilo de peso corporal a cada 24 horas, ou seja, um dia antes seria interessante. Eu posso fazer essa estratégia um dia e meio ou 2 dias antes? Pode também. É uma possibilidade
que você faça também essa estratégia um pouquinho a mais tempo, para que eu tenha mais carboidrato. Vejam que aqui a quantidade realmente ela pode ser mais expressiva, para que eu consiga ter mais glicogênio muscular. Pode ser interessante para esse paciente. E vejam que aqui, como nós temos bastante carboidrato, focar em alimentos ricos em carboidratos com uma quantidade mais baixa de fibras para que não ocasione um desconforto gastrointestinal no seu paciente. Então vejam que aqui, ó, pensando nesse paciente, vamos supor que nós temos aqui 3 horas de prova para esse paciente. Ou seja, nós temos aqui 10 gramas, foi o que eu escolhi, de carboidratos para esse paciente, por quilo de peso corporal, 24 horas antes, um dia antes, completo, um dia inteirinho completo antes. Ou seja, ele vai consumir aí ou um dia, ou de repente 2 dias, depende da sua estratégia. Nós vamos colocar 700 gramas de carboidrato a cada 24 horas, ou seja, por dia. Então vejam que é mais do que ele consumia. Eu estou aumentando mais carboidrato para esse paciente, para que eu tenha uma resposta no treino mais importante, um desempenho esportivo melhor para o seu paciente. E aí vejam que nesse caso, concorda que a prescrição durante a prova vai ser diferente? Por quê? Porque eu tenho uma duração maior, ó. São 3 horas de prova para esse paciente. Então, são 3 horas, não são mais 2 horas. São 3 horas. E nesse sentido, se eu tenho uma recomendação de 3 horas de prova, eu vou colocar mais de 90 gramas de carboidrato por hora, a cada hora. Ou seja, 90, por exemplo, vezes 3 horas, eu tenho 270 gramas de carboidrato nessas 3 horas de exercício. E aqui é fundamental que a gente use essa recomendação de múltiplos transportadores de glicose. Ou seja, quando você coloca glicose com frutose, você vai conseguir absorver de modo mais eficaz esses carboidratos. Afinal, a glicose passa por uma proteína chamada de SGLT e a glicose por uma proteína chamada de GLUT. E, consequentemente, você consegue ter essa absorção desses carboidratos de modo mais eficaz. Lembrando que aqui é importante hidratar também, como a gente já comentou. É importante pensar também na adição de eletrólitos, ou seja, um isotônico ou uma cápsula de sal para o seu paciente, que você pode comprar. Ele vai comprar, na verdade, né? Você vai indicar, ou que você faça, de repente, uma formulação especial para o seu paciente. Ah, eu posso fazer um sachê, talvez, para esse paciente, com gel de carboidrato, com adição de sal? É uma possibilidade também. Então, tem muita coisa que a gente pode fazer de modo personalizado para esse paciente. Certo? Pois bem, vamos supor que no domingo ele tenha um outro tipo de treino. Vejam que aqui, ó, nós temos uma prova importante, de repente ele faz um outro tipo. Tô criando aqui informações para vocês terem mais conteúdo. Então, vejam só, vamos supor que no domingo ele faça algum tipo de prova, por exemplo, algum exercício importante, que tenha uma duração menor de 90 minutos, ou seja, algo um pouquinho mais leve, um pouquinho mais brando. Tem outra recomendação também, ou seja, nós vamos pensar de 7 a 12 gramas de carboidrato por quilo de peso corporal 24 horas, por 24 horas. Ou seja, nós temos aqui um dia antes, a gente faz uma preparação para esse paciente. Ou seja, nesse caso, 1 horinha de treino que esse paciente vai fazer. Então, coloquei 9 gramas de carboidrato por quilo de peso corporal 24 horas antes, né? Ou seja, que nós temos 630 gramas de carboidrato que pode ser adicionado para o seu paciente. Ou seja, de acordo com cada tipo de exercício, se é uma prova especial, mais longa, mais curta, nós temos recomendações que são diferentes. Isso nada mais é do que uma periodização nutricional. A cada dia, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, eu tenho uma recomendação que é diferente. O seu paciente pode sair do seu consultório com 7 planos alimentares diferentes, porque eu estou periodizando ao longo do dia e muitas vezes também nós podemos fazer estratégias de periodização ao longo do mês, ao longo da semana, mudar de acordo com a prova especial. Afinal, não tem prova todo dia, né? Ele pode ter prova uma vez por mês, uma vez a cada 15 dias, a cada 2 meses, enfim, depende. Ou seja, você vai modificar o plano, vai modificar ao longo desse plano alimentar, dessa estratégia que você criou,
para o seu paciente. E também é importante fazer ciclos de dieta, ciclos de carboidratos, são pontos importantes aí para o desempenho esportivo. Então, muita coisa que vocês podem modificar a cada consulta e seu paciente cada vez mais com rendimento esportivo. Pois bem, vejam que aqui para essa outra prova, também pensando que é uma duração de 1 hora, nós temos a recomendação intratreino também, né? Que seria aquela que nós já comentamos. Então, 30 a 60 gramas por hora, né? Então, vejam que aqui também nós temos que ajustar essa quantidade de acordo com cada treino específico, certo? Pois bem, então vejam que aqui é uma outra recomendação. Se por um acaso o seu paciente faz 2 treinos por dia, vamos supor, de manhã ele faz uma bike e à tarde uma musculação, por aí vai. Só que a questão é, se ele faz 2 treinos por dia, ele não terá tempo suficiente de recuperar o glicogênio muscular que ele perdeu no primeiro treino. Se ele faz 2 treinos, que o intervalo entre eles é um intervalo que é menor de 8 horas, consequentemente eu tenho a necessidade de repor esse glicogênio muscular. Se de repente é um treino por dia só, ou 2 treinos com uma distância maior, de 10 horas, por exemplo, 9 horas, não se preocupa. Ele vai consumir outras refeições que vão dar conta e que ele consegue tranquilamente repor o glicogênio muscular. Não se preocupa. Porém, se são 2 treinos com um intervalo menor de 8 horas, por exemplo, 7 da manhã e meio-dia, aí eu preciso fazer uma reposição de carboidratos, ou seja, 4 horas após o primeiro treino, eu vou prescrever, e vocês também, de 1 a 1,2 gramas de carboidrato por quilo de peso corporal por hora. Ou seja, aqui eu escolhi 1 grama de carboidrato, de acordo com o peso dele, 70 quilos, vezes 4 horas iniciais, 280 gramas de carboidrato. A questão é, eu vou fazer só uma refeição em 4 horas ou 2? Depende. Seu paciente consegue fazer 2 refeições, uma mais líquida, uma mais sólida, de repente? Será que vai encaixar o almoço aqui, talvez, né? Ou um café da manhã, ou um lanche? Depende. Então, você pode planejar 2 refeições, uma refeição, de acordo com a realidade do seu paciente. Lembrando que é bastante carboidrato, né? Então, essa é uma possibilidade para esse paciente de terça e quinta-feira, por exemplo. E lembrando que essa quantidade que nós estamos falando de pré-treino, de intratreino, essa recomendação também, ela não vai ser além da quantidade diária que nós já calculamos. É uma quantidade que vai entrar, né, como um cálculo total. O total diário a gente não mexe. Isso aqui vai ser não vai ser um aditivo. Vai estar dentro da quantidade diária total. Certo? Pois bem. E aí a gente tem que pensar também, carboidrato é super importante, mas a proteína é fundamental. De segunda a domingo, a proteína é fundamental. Ou seja, eu vou ajustar a proteína para esse paciente. Você tem recomendação do American College of Sports Medicine, onde nós temos uma recomendação de 1,2 a 2 gramas de proteína por quilo de peso corporal por dia. E aí, atenção! Veja o quanto o seu paciente consome de proteína para que você tenha uma noção de quanto que seria a quantidade. Até porque, se o seu paciente come, vamos supor, 1,2 gramas de proteína, você pode colocar um pouquinho mais, de repente. Se ele come, por exemplo, 2,7, bom, de repente você pode reduzir um pouco. Então, você consegue ter uma noção. E agora, pensa só, um paciente come 1,2. Você vai passar para 3,1 logo de cara? Vai aos pouquinhos, né? Então, tenha essa noção de quanto que ele consome para que você vá ajustando aos poucos para não assustar o seu paciente. Porque proteína demais também atrapalha. Proteína demais também não seria interessante. Por isso que é importante ajustar de modo adequado para o seu paciente. E olha só, nós também temos trabalhos que mostram para a gente que uma quantidade maior pode ser interessante. 2,3 a 3,1 gramas de proteína por quilo de peso corporal, especialmente em dietas mais hipocalóricas, com déficit calórico, para aquele paciente que está no momento de redução de calorias, e especialmente pacientes que treinam aí mais musculação, enfim, um paciente mais voltado para uma massa muscular mais desenvolvida. Não seria o foco do nosso paciente ciclista aqui no caso, né? Então, de repente, para ele, uma quantidade de 1,2 a 2 gramas seria já suficiente. Vejam que eu escolhi, por exemplo, avaliei o recordatório do paciente,
E de acordo com essa faixa, coloquei por volta de 1,6 gramas de proteína por quilo de peso corporal. Isso é a quantidade teórica que eu estou imaginando. Comecei a digitar os alimentos lá no WebDiet, lá no Dietbox. Coloquei todos os alimentos. Puxa, eu vi que coloquei um ovo a mais porque ele gosta desse ovo. Ah, mas tadinho, ele gosta desse ovo. Vamos deixar, né? Ih, mas passou para 1,7. Tudo bem. Não tem problema. Calma, calma. Aqui não é faculdade que você vai tirar 0,1 ponto a menos, 1 ponto a menos na média. Aqui você tem tudo na mão. Você que é o profissional capacitado para tratar o seu paciente. Então, tudo bem que você passe um pouquinho a mais ou a menos. Não se preocupa com isso. E amanhã eu vou te mostrar de modo mais personalizado como que a gente faz isso no cardápio do paciente, no plano alimentar completo. Então, hoje nós temos a estrutura, o planejamento, para amanhã a gente colocar tudo em prática, tá? Ou seja, aqui nós temos, no caso, escolhi 1,6 gramas de proteína por quilo de peso corporal por dia, onde nós temos aqui, o paciente tem 70 quilos, então nós temos 112 gramas de proteínas ao longo de todo o dia para esse paciente, certo? E aí depois nós vamos colocar tudo isso lá no nosso plano alimentar. Outro ponto fundamental é a recomendação de proteína em cada momento, ou seja, nós temos aqui recomendação por volta de 0,25 a 0,3 gramas de proteína por quilo de peso corporal a cada refeição. Tem que ser toda a refeição com proteína? Não precisa, mas que pelo menos a cada 3, 4 horas exista um consumo de proteínas. Então, de repente, em 4 horas, você tem 2 refeições, uma pode ser sem proteína? Pode, não tem problema. Mas que a cada 3, 4 horas eu tenho uma oferta de proteínas. Vocês viram ontem que a síntese de proteínas musculares depende de proteína. Então, eu preciso colocar proteína ao longo do dia, certo? Então, eu vou fracionar a proteína ao longo do dia, nessa quantidade sempre que possível, por volta de 0,25, 0,3 gramas de proteína por quilo de peso corporal. Vejam que nós podemos colocar após o treino a proteína, sim, é importante para estimular a síntese de proteínas musculares. Não estou dizendo que tem que ser logo após o treino virar o shake de whey protein. Pode ser? Pode. Precisa? Não precisa. Você tem 2 horas. 2 horas você tem para conseguir ter esse consumo. Lembrando que a síntese de proteínas musculares não acontece apenas em 2 horas pós-treino, acontece em até 48 horas pós-treino. Mas você pode, obviamente, ter um consumo de proteína em 2 horas após o treino, mas também ao longo de todo o dia para esse paciente, que é o foco principal, fracionar a proteína ao longo do dia, ao longo de 24 horas. É o timing da proteína, o tempo de recomendação ao longo de todo o dia. Fracionar, tá? Certo? Pois bem, além disso, e meu slide não tá passando. Travou meu slide. Rafaela, me ajude. Nossa assistente. Deu algum probleminha aqui. O que será que foi? Foi? Aê! Essa moça sabe tudo. Falei que ela sabe tudo? Passou o slide. Ou seja, então essa é a recomendação de que nós temos de proteínas ao longo do dia. Só que nós temos um outro macete importante. A proteína da noite, a proteína da ceia. É fundamental. Por quê? Você fica um tempo sem comer, né? Você está dormindo? Talvez alguns fiquem 8 horas, talvez alguns fiquem 10 horas, talvez alguns fiquem 4 horas dormindo, eu sei. Mas a questão é, você fica mais tempo sem se alimentar. E é por isso que é importante manter a quantidade plasmática de aminoácidos mais alta, mais interessante para o seu paciente. Manter essa aminoacidemia para o seu paciente, mais aminoácidos presentes no plasma, ou seja, uma proteína de absorção lenta cai bem. Ela vai ser digerida devagarzinho, absorvida devagarzinho e mantém a quantidade plasmática mais elevada. Ou seja, nós temos recomendação aqui para esse paciente que gira em torno de 0,5 a 0,6 gramas de proteína por quilo de peso corporal, especialmente a caseína é uma possibilidade. Não é uma obrigatoriedade. A caseína tem uma absorção, uma digestão mais lenta, mas você pode combinar, de repente, um whey protein com leite, de repente, um whey protein com uma pasta de amendoim,
que você tenha uma gordura ali, que você tenha uma quantidade maior de gordura, para que você tenha, consequentemente, uma digestão, uma absorção mais lentinha. Então, esse é um ponto importante também, né? Então, você vai colocar mais proteínas à noite, especialmente de absorção lenta. Aqui fiz um cálculo para vocês, para esse paciente, ó, a quantidade de 0,25 a 0,3 gramas de proteína por quilo de peso corporal por dia seria para esse paciente, de 70 quilos, 17,5 a 21 gramas de proteína por refeição. Ai, Aline, mas de repente o meu almoço, o almoço do paciente, dá 28 gramas de proteína. 28 é maior que 21. E agora? Vou ter que reduzir o frango do paciente? Era desse tamanho, ele vai ter que comer isso daqui, ó. Não, gente. Então, bom senso também. A gente tem que pensar na rotina do paciente. Eu não vou fazer uma redução drástica, porque não está cabendo aqui no meu cálculo. Pera lá, você não está na faculdade de novo, né? Você não vai perder meio ponto por conta disso. Você está na vida real do seu paciente. Ou seja, a gente pode, em alguns momentos, colocar mais proteínas. Ele vai utilizar essa proteína total para síntese de proteínas musculares? Não. Talvez uma parte ele elimine via urina, né? A gente tem uma conversão desses aminoácidos, quando estão em excesso, em ureia. Ou seja, tudo bem, mas eu não vou limitar o meu paciente dessa maneira. Então, atenção e bom senso também. E amanhã eu te explico isso na prática. Certo? Ou seja, nós temos aqui a recomendação de fracionamento de proteínas ao longo de todo o dia, e a ceia é o ponto mais importante. Na verdade, a quantidade maior que nós temos, né, não mais importante para o seu paciente. Certo? Pois bem. Ok. E esse paciente aqui, ó, esse paciente é diferente, né? Ele não é ciclista. É um paciente que é um desportista, é um paciente que é um praticante de musculação, é um paciente que visa hipertrofia muscular, ou seja, é um pouquinho diferente. Eu posso pensar em outras estratégias. Aqui eu vou fazer aquela estratégia de carboidrato? Não precisa. Aquilo realmente não tem necessidade, pensando numa musculação. Não faz sentido. Aquilo é uma recomendação de endurance. Aqui nós temos outros focos importantes. Ou seja, para esse paciente, é um paciente bem treinado. Não é aquele paciente também, né, gente? Chegou na academia ontem e ele quer se entupir de proteína. Pera lá também, né? É um paciente bem treinado, que já sabe o exercício, já sabe realmente o que está fazendo numa academia. Ou seja, um paciente que está lá de segunda a sexta, segunda a sábado, e ele visa uma hipertrofia muscular. Será que ele visa também um processo de bulking? Um processo de cutting? Nós temos essas recomendações. Ou seja, pensa aqui, ó, para esse paciente, nós podemos pensar numa quantidade muito maior de proteínas? Depende. Sabe por que depende? Se eu coloco muita proteína para esse paciente, proteína causa muita saciedade. E seu paciente não consegue, não é todos, né? Alguns conseguem, mas seu paciente não consegue tão facilmente atingir as calorias necessárias por dia. Vamos supor, 3.000 calorias, 4.000 calorias. Se você botar proteína em 3 gramas por quilo de peso corporal, seu paciente fica com uma mega saciedade e ele não consegue atingir as 4.000 calorias. E a gente viu ontem que a densidade, a caloria diária é importante também para o processo de síntese de proteínas musculares. Obviamente que a gente vai ajustar esses pontos e depende do momento que o seu paciente está. É um cutting? É um bulking? Depende. E vejam só, então cuidado com o excesso de proteína. E tem aquele paciente que é assim também. Mas eu não engordo, eu posso comer o que eu quero. E esse paciente se auto-engana, porque ele vai lá à tarde e ele come eu posso comer tudo mesmo? Eu vou comer um sorvete, vou comer um pudim. E aí ele come o pudim e ele não come a proteína, né? Então cuidado com isso também. Atenção, é aquele paciente que é típico magrinho e aquele paciente que fala que pode comer tudo que tem na frente, mas na hora ele come só o docinho, né? Só a coxinha, mas ele não come a proteína. Então, atenção com isso. É fundamental planejar as calorias do seu paciente também. E amanhã eu vou te ensinar um pouquinho mais sobre isso também. Ou seja, eu vou colocar bastante proteína, especialmente em momentos de restrição calórica, em momentos de cutting. Então, bulking é muita coisa, muita comida, muita caloria, bastante quantidade. E o cutting eu vou reduzir, vou deixar mais sequinho, né? Ou seja, aqui eu tenho uma chance muito maior de hipertrofia muscular, porém, também
com maior ganho de gordura corporal. E é por isso que nessa etapa a gente fica muito de olho no paciente, para que ele não aumente muito a gordura corporal. A gente quer que ele aumente massa muscular, mas espera lá também. A gente tem que ter um controle em relação a isso. Então, ó, olhos fixos de águia no seu paciente. A cada semana, liga para ele, manda mensagem, questiona, para que você não perca a mão e o paciente ganhe muita gordura corporal. Então, tudo tem que ter um equilíbrio, obviamente. E no cutting, obviamente que nós vamos secar esse paciente, reduzir caloria do paciente. Proteína vai subir, vai aumentar. E nesse sentido, sempre muita atenção também. Olhos de águia novamente. Até porque nós não podemos fazer com que o paciente seque tanto a ponto de perder toda a massa muscular. Não, né? Mas enfim, perder bastante massa muscular. É tão sofrido, é tão difícil aumentar a massa muscular, e aí você vai lá e seca o bichinho. Então, atenção, sempre bom senso, e por isso que, ó, tem que avaliar o paciente de perto, para que você saiba em que momento trocar a estratégia. De repente, você vai ficar aqui, ó, 15 dias, talvez 20 dias, talvez um mês, e talvez aqui uma semana, 2, depende. E você vai fazer ciclos de dietas, bulking, cutting. Agora, não é aquela história assim, seu paciente chegou no seu consultório com uma alta gordura corporal, falando, eu quero ficar monstro, eu vou começar com o bulking. Espera lá. A gente primeiro tem que pensar na quantidade de gordura corporal, que amanhã eu te falo um pouquinho mais sobre isso, porque não adianta eu aumentar muita caloria de que tem alta gordura corporal. Eu tenho todo um processo, uma chance maior de resistência à ação insulina, que eu prejudico o processo de síntese de proteínas musculares. Então, atenção, a gente vai planejar para quem fazer cada uma das estratégias em cada momento. E é por isso que o seu papel é fundamental, Nutri. Você vai ter seu paciente na sua mão por muito tempo. Anos. Afinal, a cada estratégia tem uma mudança que você vai fazer para o seu paciente. Se é um fisiculturista, então, isso aqui são anos. Você acha que é fácil aumentar a massa muscular assim em um ano? Não. Demora. E aí você vai participar desse processo a cada momento. Independente se é um fisiculturista, um desportista, você vai fazer estratégias para que o seu paciente tenha sucesso, né? Justo. Nutri-Raiz. E seu paciente que é idoso? Também, né? Ele merece esse ajuste, obviamente. É um paciente que é idoso e nós também temos recomendações para esses pacientes? Temos, sim. Olha só que interessante. Recomendação para pacientes de modo geral, acima de 65 anos de idade. Por volta, para mulheres e para homens, de 1,1 a 1,2 gramas de proteína por quilo de peso corporal seria a recomendação. Lembra que para pacientes adultos, a recomendação basal, vamos dizer assim, 0,8 gramas de proteína, né? Que é uma nhaca, que é um nada, né? Quem que come isso? Quase nada. Pensando em hipertrofia muscular, passou longe, né? Ou seja, paciente que treina merece mais. E aqui nesse caso, nós podemos também ter uma recomendação um pouquinho maior para quem faz exercício de endurance e também resistido, de força. Pelo menos 1,2 aí de proteína. Eu posso colocar um pouquinho a mais? Até pode, obviamente. Essa seria a recomendação para inicial para o seu paciente. E vejam que aqui nós temos uma possibilidade muito importante. 25 a 30 gramas de proteína por refeição também precisa para paciente idoso. Então, obviamente, atenção a isso. E outra coisa interessante, tem trabalhos que mostram para a gente a importância da proteína na redução do processo de sarcopenia, mas ainda vai além. Processo de osteoporose e fratura também de quadril, que acontece muito em paciente idoso. E os trabalhos mostram vários tipos de recomendações. 1,4 gramas de proteína por quilo de peso corporal, assim como também uma quantidade extra de 20 gramas de proteína por dia é uma possibilidade, 1,6 gramas de proteína por quilo de peso corporal. E vejam que eles comparam com uma dieta mais normocalórica, 0,8, que é o mais tradicional, né? Ou seja, judiaria colocar 0,8 no paciente idoso de proteína. Tem que colocar mais para paciente idoso. E o que o idosinho faz? Come muita proteína? Come não. Por isso que é fundamental que você ajuste a proteína do seu paciente que é mais idosinho. Mas ele tem doença renal, Aline. Então pera lá. Se é doença renal que já faz hemodiálise, nós temos uma recomendação de 1,2
até 1,5 gramas de proteína por quilo de peso corporal. É um paciente renal já com uma taxa de filtração glomerular mais baixa, uma doença mais severa? Se eu tenho essa taxa abaixo de 30, realmente 0,8 gramas de proteína por quilo de peso corporal. A taxa de filtração glomerular está entre 30 e 60, então um pouquinho acima de 0,8 pode ser interessante. Se o paciente já tem uma taxa de filtração glomerular acima de 60, tranquilo, a quantidade não vai ser limitada. Ou seja, nós temos recomendações aqui atualíssimas de proteínas para os seus pacientes idosos, mesmo naqueles que apresentam doença renal, né? Ou seja, mais um paciente aqui para gente, um paciente com sobrepeso, um paciente com obesidade. A gente vai ajustar também para ele vários pontos importantes, né? Ou seja, até é interessante falar que eu postei no meu Reels, acho que foi ontem ou antes de ontem, esse artigo científico aqui, que é um guideline muito importante da Joslin Diabetes, lá de Harvard, chique. Ele traz ótimas recomendações para a gente de carboidratos e de proteínas. Ou se, especialmente, gordura também, tá, gente? Mas o foco principal é ajustar proteína, carboidrato, a gente fecha a dieta com gordura para esse paciente. Ou seja, nesse caso, nós temos aqui um consumo de até 130 gramas de carboidrato por dia, por volta de 40 a 45% do VET. Para esse paciente, eu vou ajustar a proteína para todos eles, gente. Lembrando que a recomendação, o fracionamento em cada refeição é para todo mundo. Todos eles merecem esse fracionamento de proteínas também, né? E vejam aqui, ó, nós temos essa quantidade, então, de carboidratos e a proteína, de acordo com essa recomendação, de 1 a 1,5 gramas de proteínas por quilo de peso corporal ajustado. Outra recomendação. Então, quando eu falo em peso ajustado, nós temos essa regrinha para fazer o peso ajustado. Ou seja, peso ajustado é igual ao peso atual menos o peso ideal vezes 0,25 mais o peso ideal. Como é que eu calculo o peso ideal? IMC ideal, que é 21,75. Sabe a faixa do IMC da eutrofia? 18,5 até 24,99? O meio disso é 21,75. Altura X, tá? Altura, eu criei uma altura aqui. 1,60 ao quadrado. Fazendo o cálculo, eu tenho 55,68 é o peso ideal. Esse paciente aqui, ó, tem 70 quilos hoje, peso atual, menos o peso ideal, que eu já calculei aqui com vocês, vezes 0,25, mais o peso ideal, fazendo o cálculo total, peso ajustado 59,26. Ou seja, nós temos esse peso para jogar aqui no cálculo de proteínas. Lembrando que esse peso pode ser interessante para cálculos de calorias também. É uma possibilidade. Certo? Então, assim a gente calcula a proteína e esse total a gente vai fracionar ao longo do dia com o nosso paciente. Certo? Então, tudo bem ajustadinho. Ou seja, nós temos aqui vários ajustes, várias estratégias, periodização nutricional de macronutrientes para paciente que visa desempenho esportivo, hipertrofia muscular, um paciente que é idoso, um paciente que visa emagrecimento. E tudo isso você tem já planejado, as quantidades para cada tipo de paciente. Então, qual que é o meu foco principal? Penso na bioquímica, penso nas quantidades planejadas, teóricas, para esse paciente, e com isso em mãos eu vou construir o cardápio, o plano alimentar de sucesso para esse paciente. Então tá vendo que tem uma sequência de acontecimentos e é por isso que o nosso curso tem etapas, fases. Ontem você viu o metabolismo, hoje você viu como fazer todo esse planejamento teórico e amanhã vem o plano alimentar de sucesso e logo em seguida nós temos também a suplementação desse paciente, bem completo para vocês. Certo, Nutri? Então, olha só, Nutri, depois que seu paciente obtiver resultados extraordinários, você ganhará reconhecimento e ganhará também um ciclo de indicações. Eu tenho tanto aqui, gente, para te ensinar, que eu poderia ficar aqui, ó, dias te ensinando e falando de assuntos relevantes para o seu desenvolvimento nutricional.
Mas meu tempo é corrido, né? Vocês sabem que eu tenho que focar nos meus alunos do curso de nutrição aplicada da teoria prática, que é o meu curso exclusivo para nutricionistas e estudantes de nutrição, em que eu ensino desde a bioquímica até diferentes condições clínicas associadas. Então, o curso vai muito além da bioquímica, ele te ensinará tudo o que você precisa para se tornar nutri-referência. E amanhã eu abrirei algumas vagas para ele em condições especiais. E essa poderá ser a sua chance de mudar o seu futuro profissional de uma vez por todas. Então fica atento, ó, porque somente quem estiver comigo na aula de amanhã e entrar também no curso de nutrição aplicada poderá ganhar esses seguintes prêmios. Atenção! Presta atenção! Os primeiros 50 que entrarem vão poder participar de um meeting de nutrição aplicada comigo, presencial aqui em São Paulo, no mês de maio. Então, um meeting de nutrição aplicada presencial em São Paulo em maio. Meu primeiro evento presencial, gente. Vocês vão ganhar o curso. Então, para quem estiver também entre os 200 primeiros, vai receber bônus, um e-book completo de bioquímica aplicada à nutrição. E entrando até as 23h59 do dia 17, que é quinta-feira, né? Você ganha também uma vaga na mentoria online de exames bioquímica no atendimento nutricional. E além disso tudo, entrando até as 23h59 do dia 17, você também garante R$100 de desconto. Então, olha só quanto presente, gente. E tem muito mais bônus dentro do curso. Então, ó, minha dica é que você entre na lista VIP do curso, que está chegando aí no chat, que amanhã, durante a aula 3, eu irei abrir inscrições. Aí você consegue já garantir a sua vaga primeiro, né? Porque nós temos vários bônus. Então, para quem é VIP, para quem está na lista VIP, ganha primeiro, chega primeiro. E amanhã, então, acontece o nosso terceiro encontro. E você, então, entenderá a real aplicação das dietas na prática clínica. E, além disso, será o sorteio, olha só, presta atenção, de um adipômetro digital e de uma fita antropométrica. Isso mesmo, ó. Prêmios de amanhã serão adipômetro e a fita, materiais necessários para a realização de um atendimento completo de sucesso. E para que eu tenho que... Como que eu faço para concorrer isso aí, gente? Ó, eu vou passar uma foto para vocês agora, lá no meu Instagram. A Rafa tá colocando para vocês aí, ó. Você vai lá e vai comentar o que você aprendeu na aula de hoje. Então, amanhã, no final da aula, eu irei realizar o sorteio. Capricha, então, hein? Posso contar contigo amanhã? Será a aula mais emocionalmente especial e, como sempre, terá surpresa. Vocês já viram, né? Então, agora, antes de responder as dúvidas, vou fazer um sorteio para quem participou da aula de ontem. Vamos lá, então? Tem que estar aqui ao vivo, hein? Para ganhar o prêmio. E lembrando que a pessoa, ó, tem que estar aqui ao vivo nessa aula e ter comentado também lá no post, né? Então, é importante comentar e estar aqui presente também. Tá bom? Então, quem ganhar hoje leva camiseta Nutri-Raiz, caderno e uma vaga no curso de nutrição aplicada. Quem que vai ganhar? Vamos fazer o sorteio? Vamos lá? Rafa e Lica estão aqui comigo. Vamos fazer o sorteio. Vamos mostrar para vocês a tela do sorteio para que vocês vejam quem foi a felizarda, quem foi o felizardo. E tem que estar aqui hoje, hein? Agora, nesse momento exato. Vamos lá? E aí? Vai começar o sorteio. Vai começar. Quem é? Gura Paloma. @Gura Paloma. @Gura Paloma. Você tá aí, Paloma? Tá aí? Não, ela tem que responder. Vamos esperar aí alguns segundinhos. Gura Paloma. Eu vi um eu ali. Paloma Gura, o nome dela. Paloma. Paloma Gura, você está por aí, Paloma? Felizarda? Espero que esteja, hein? Senão a gente vai sortear outra pessoa. Gente, vocês viram enquanto isso a gente vai sorteando aí? Vocês viram que incrível? Quem entrar no curso de nutrição aplicada, os 50 primeiros inscritos. Uau, tá aí, Paloma!
Ai, parabéns, Paloma, que legal, fico feliz. Seja bem-vinda, Nutri Raiz. Ai, que delícia, que coisa boa, parabéns, parabéns. Ô, Paloma, a Rafa vai te mandar uma mensagem no direct agora, então olha o seu direct no Instagram, que ela vai conversar contigo, a Rafa, para que vocês alinhem os detalhes e seja muito bem-vinda, Nutri Raiz, ao meu curso de nutrição aplicada. Fico muito feliz, parabéns, viu? Parabéns. Bom, perfeito? Vamos lá, então, gente. Quem tem dúvida, o que vocês querem perguntar? Lembrando que amanhã nós iremos falar mais sobre a dieta de modo completo, hein? Estejam amanhã aqui para que vocês entendam todo esse raciocínio. Ó, no paciente de endurance, durante o aumento de carboidratos, seria interessante associar um probiótico para avaliar, evitar desconfortos intestinais? Ó, Xará, Aline, cuidado. Porque probiótico, no começo que você coloca, que você prescreve, pode até aumentar ainda mais a fermentação e ainda mais a cólica, gases intestinais. Então, você até pode colocar, mas cuidado para não colocar tudo junto, sabe? Mais carboidrato e mais probiótico dá ruim. Então, atenção. Você até pode pensar, então, aumenta carboidrato, espera um tempinho, 2 semanas, e aí depois você pode pensar em colocar um probiótico, caso necessário. Mas, bem sinceramente, não teria necessidade disso. Se você quiser colocar para uma outra indicação, para uma questão de saúde intestinal, justo, mas não teria necessidade, tá? Deixa eu ver aqui mais, vamos ver aqui. O material da aula de hoje, a gente vai mandar nos grupos do WhatsApp. Então, entre nos grupos do WhatsApp para que vocês tenham acesso à apostila de hoje, certo? Deixa eu ver aqui. Ó, Pro, como que fica o fracionamento de proteínas em pacientes que estão fazendo jejum intermitente? Ótima pergunta. Ou seja, vamos pensar assim, que o paciente tem um jejum onde ele fica, por exemplo, aí, 16 horas em jejum. Então, são 16 horas em jejum, são 8 horas alimentado, né? Ao longo dessas 8 horas, eu vou fazer o fracionamento de proteínas. E concordo que a gente vai ter uma refeição, 2 refeições a menos, que não vão ter as proteínas necessárias. Tudo bem, mas se é uma estratégia do momento, ou que de repente você faça 2 vezes por semana, ou é o momento que você está fazendo um déficit calórico e você optou pelo jejum, tudo bem, sem problemas, mas que você coloque toda essa proteína prescrita ao longo das horas que o paciente está alimentado. Não vai ter aquela janelinha que nós falamos, né, de 3 a 4 horas, a cada 3, 4 horas, colocar a proteína, mas é o que dá, é o que você consegue fazer. Então, você vai colocar proteína em todas as refeições do seu paciente. Vai ter mais proteína, talvez, em cada refeição? Concordo, mas é o que dá para ser feito. A gente faz o que dá, né? Então, obviamente, seria a melhor condição. Deixa eu ver mais perguntas aqui. Deixa eu ver, cadê? O material tá indo já para os grupos, né? Ó, a Tati falou assim, eu acho que o meu Nutri passou muita proteína. Será? Depende, né? Não sei quanto que ele passou para você, depende. Então, a gente tem que verificar tudo isso também. Milena, no curso também tem um módulo especial da parte gástrica. Então, nós temos toda a fisiologia, a fisiopatologia, a doença e também a aplicação de dietas e também protocolos de prescrição de probióticos também. Aminoácidos essenciais também seria legal? Ivonete, a gente pode pensar em colocar proteínas ao longo do dia do paciente, seja proteína alimentar, de fato, ou algum suplemento. O whey protein já é muita qualidade, né? Seja um whey protein ou uma proteína vegetal isolada, já seria suficiente. Não teria por que colocar mais aminoácidos isolados, por exemplo. Lembrando que aminoácido essencial a gente encontra em várias proteínas, né? Na verdade, eles estão presentes em grandes quantidades, por exemplo, no whey protein, no ovo, etc. Mas, de repente, se o seu paciente tem uma dieta que é mais carente em aminoácido essencial, é uma possibilidade de você colocar aminoácidos isolados, mas não teria obrigatoriedade, certo? O meeting, olha só, gente, o meeting vai ser aqui para os alunos que estão entrando agora, mas lembrando que nós já estamos planejando para os outros alunos que já são nossos alunos, né? Então, nós temos 50 vagas para quem é de agora, mas vai ter mais vaguinha aí que logo, logo a gente fala para vocês, tá? Então, mais adiante, para quem já é aluna, para quem já é aluno, a gente vai avisar.
Ô, Babi, amanhã a gente vai liberar a inscrição do curso. Então, amanhã, durante a aula 3, nós teremos, então, oficialmente aberta a inscrição do curso de nutrição aplicada. Então, atenção que os 50 primeiros já ganham gratuitamente o meeting presencial. Para quem, gente, depois que a gente, é o seguinte, né? Tem as 50 vagas. E aí terão mais algumas vagas, né, Rafa? Então, para quem quer fazer parte desse meeting, R$200 para que vocês participem, né? Eles vão ganhar, né? Para quem entrar agora, os 50 primeiros inscritos ganha. 50 primeiros inscritos ganha. Mas, para quem também quer participar e que não vai se inscrever agora, ou que de repente já é aluno antigo, R$200, depois a gente explica para vocês, tá? Mas R$200 para que vocês participem do meeting. Mas para quem ganhar 50 primeiros, é gratuito. Deixa eu ver. Que mais? Ok. A quantidade de proteína para idosos é aquela que praticam atividade física ou para idosos no geral? A quantidade que eu coloquei tem duas quantidades ali. Tem uma para paciente que é sedentário e a outra para paciente que que faz esporte, né? Que faz algum tipo de atividade física. Então, 1.1, quer ver? Deixa eu mostrar aqui. Então, nós temos aqui quantidade, recomendação geral, 1.1 a 1.2. Para quem faz algum exercício, pelo menos 1.2, né? Então, tem essa recomendação, mas nós temos outros trabalhos que mostram quantidades maiores, 1.4 e até mesmo 1.6, especialmente para aqueles que têm uma chance de osteoporose, que, enfim, vários, né? E também fratura de quadril. Até para você evitar essa fratura, é interessante doses maiores, então, de proteína para esse paciente. E até mesmo essa quantidade para quem é sedentário. Então, ou seja, essa quantidade maior pode ser também para quem é sedentário. Deixa eu ver, que mais perguntinhas? Cadê? O Diego colocou assim: para protocolos de cutting, dietas hipocalóricas, devido à alta quantidade de proteína, automaticamente o carboidrato reduz, sim. Então, como a gente tem ali uma proporção, né, de carboidrato, proteína e lipídio, se você coloca uma quantidade mais alta de proteína, o carboidrato reduz. E aí, atenção a isso também. Boa colocação sua, Diego. Até porque muito paciente nosso não tolera a grande restrição de carboidrato. Ele fica angustiado, fica chateado, fica bravo mesmo, porque reduz carboidrato, né? Então, atenção. Quando você aumenta muito a proteína, carboidrato já desce. Então, atenção a isso. Certo? Pessoal, então é o seguinte, amanhã tem a continuação completa desse raciocínio nosso para que vocês façam um plano alimentar completo para o paciente. Eu até coloquei no Instagram uma enquete, o que vocês gostariam para amanhã. Então, ganhou o paciente que faz musculação, mas eu fiz duas estratégias. Um paciente que faz musculação, aquele que começou agora, aquele paciente que acabou de começar numa academia e aquele paciente que já é realmente mais determinado, que está muito mais tempo praticando o exercício. Então, duas situações diferentes para pacientes que fazem essa prática. E amanhã eu te dou todos os detalhes completos de como elaborar esses cardápios. E já faço um spoiler que vai ter aí vários cardápios, pelo menos 4 cardápios pelo menos, para que vocês possam ter completinho aí e vocês verifiquem como que eu faço na prática clínica. Então, até amanhã. Muito obrigada. Espero vocês já se programem, que amanhã é um dia mais que especial. Beijo, boa noite e obrigada. Até mais.